convidar você a se colocar de pés mais uma vez. Pegue a sua Bíblia. Abra, por favor, em Salmos 50. Vamos fazer a nossa reflexão. Salmos 50, quero ler primeiramente os versículos 1 e 2, e depois, a partir do versículo 12. Salmo 50, versículo 1 diz assim, acompanhem comigo. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Verso 12, o Senhor, usando o salmista, diz: se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Oremos ao Senhor, curve a sua cabeça um instante. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Pai. Queremos sair daqui alimentados por ti. A tua palavra é o alimento necessário para saciar a fome da nossa alma. Nós te pedimos, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Em que consiste a verdadeira religiosidade? Quando eu leio este salmo, Salmo 50, Salmo de Asaf, a gente sabe, né, e a gente tem falado bastante sobre isso nas ministrações, alguns momentos a Bíblia chama de livro, alguns chama de carta, e Salmo ele é conhecido como um compêndio, uma coletânea de canções, de poemas. Então, de alguma forma, o salmista está se dirigindo a Deus, mas a gente já percebeu aqui logo na primeira leitura, que há momentos que o salmista se coloca como Deus para falar com o povo. Então, às vezes, a gente canta canções que se dirigem diretamente a Deus, e determinadas canções é como se o cantor estivesse se colocando no lugar de Deus. É quando na canção, né, quem está ministrando o louvor, ele diz, adorem a mim. Ele não está pedindo adoração para ele, apesar de que alguns cantores gostam de ser adorados, mas não é o caso aqui, graças a Deus. Mas o salmista, o cantor, aquele que está na direção da canção, ele se coloca à disposição para Deus falar através dele. Então nós vamos ver isso aqui nesse salmo de uma forma assim muito simples. E o que me chama a atenção é este questionamento de Deus. Os judeus sempre nos ensinaram um modo de relacionamento com o Criador. Você sabe que o cristianismo, né, ele nasce dentro do judaísmo. Jesus é judeu, não apenas por ter nascido naquela região, mas ele é religioso, ele cumpre as ordens do Pai, nasce diante de uma religião que, em alguns momentos, ele parece condenar, porque a religião por si só ela vai perdendo o seu rumo, o modo do judeu interpretar as escrituras, o modo do judeu criar as leis. A gente tem falado bastante sobre a inclusão e a exclusão. Em algum momento, o que deveria ser uma religião que envolvesse o homem, né, como diz a própria palavra, religasse o homem a Deus, há momentos que parece que a religião afasta. E esse é o caso dos judeus do tempo de Jesus. O judaísmo do tempo de Jesus começou a criar normas, leis e uma forma de adoração a Deus que seria quase que impossível um grego, né, um samaritano, porque eles já eram excluídos automaticamente por não terem nascido no ambiente do judeu.
Aí vem Jesus, como um bom judeu, obediente a pai e mãe, respeitando as autoridades, mas fazendo primeiramente em obediência à vontade do Pai. E ele começa a trazer algumas interpretações e questionar esses líderes quando ele diz: olha, vocês estão guardando o sábado? Eu não posso tirar uma ovelha, ou você, se a sua ovelha cair no buraco no sábado, você não vai salvá-la porque é sábado? Será que você não entende que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem descansar? Então, aquilo que deveria ser uma recomendação de terem os judeus um dia de descanso, no coração deles era obrigatório. Ai daquele que não descansasse no sábado. E por aí vai. São inúmeras prescrições que a gente hoje, né, dentro do nosso modo de pensar, do cristianismo, a gente começa a questionar, perguntar por que essas coisas acontecem ainda, por que isso não deve acontecer. E há muita confusão, mas muita confusão. Quando nós começamos a pensar na religião em si, a gente começa a observar os judeus muito preocupados em agradar mais a eles mesmos do que a Deus. Neste salmo, o salmista Asaf está colocando uma questão muito séria. Essa questão do sacrifício de animais, o que verdadeiramente Deus quer? Será que, olhando a história da humanidade, a gente não percebe que eles estavam meio que imitando as outras nações, sacrificando animais, enquanto eles condenavam outras religiões que sacrificavam determinados animais, eles também estavam fazendo a mesma coisa. Essa ideia de ter o animal perfeito, isso vai se cumprindo em Jesus, até Jesus ser o cordeiro perfeito. Deus não anula isso. Mas o que Deus queria de verdade é que o sacrifício nascesse primeiro no coração deles. Antes deles pensarem e ter um cordeirinho perfeito, comprado às vezes, eles deveriam pensar em como eu louvo e adoro a Deus com a minha vida. Como Deus recebe a minha oferta. Será que Deus está se agradando? Será que Deus vai amar porque o cordeirinho é sem mancha, não tem defeito? Olha o que a gente tem falado sobre a exclusão dos judeus. Aqui eles estão excluindo, se o animalzinho fosse um pouco mais velho, não servia, se ele tivesse um defeito de nascimento, não servia, se ele tivesse mancha na sua pelagem, não servia. Esse era o modo dele pensar. Até aí tudo bem, para Deus tem que ser sempre o melhor. Mas, mesmo que eu dê para Deus o melhor, o que seria o melhor quando a gente fala de dízimos e ofertas? Um bom valor? Ah, claro! Deus vai se agradar de eu fazer o meu grande sacrifício. E olha que isso, queridos, eu estou traduzindo aqui a linguagem de algumas pessoas que pensam ainda assim. Eu vou vender o meu carro, a minha casa e vou ofertar para a igreja. E o céu vai estar garantido. Talvez esteja se o seu coração for tão puro como a sua oferta e o seu dízimo. Do contrário, não representa nada para Deus. É quando Jesus vê a viúva ofertando as suas moedinhas, e não é porque é tudo, não é porque representa tudo. Algumas pessoas trazem essa explanação dizendo, não, mas ela deu tudo o que tinha. Isso talvez seja um pensamento para persuadir você a dar as coisas que Deus te deu. Deus não quer que você dê aquilo que é seu. Deus quer que você tenha uma aliança com Ele. E essa aliança é tão firme que nós confiamos em dar parte da nossa vida financeira, sabendo que primeiramente Deus nos deu. E eu não dou para fazer barganha com Deus, eu dou simplesmente porque eu reconheço que quem me dá todas as coisas é o meu Deus. Então esta é a ideia da aliança que os judeus estão desenvolvendo ainda e chegando até o momento em que eles começam a ofertar para Deus carnes gordurosas. Ora, se tivessem os cardiologistas de hoje naquela época, diriam que Deus não pode comer carne gordurosa, de tanto que ele já comeu. Porque quem, na verdade, gostava de carne gordurosa eram os judeus. Diga de passagem, né? Algumas poucas pessoas não gostam, mas quando a gente está fazendo churrasco, que aquela gordurinha cai assim na brasa, misericórdia, irmãos, aquilo é a verdadeira tentação da carne. Porque o cheiro vai longe. Isso aí é uma tática que se usa no churrasquinho na rua, né? Eles colocam uma carne ruim para vender e uma gordura caindo toda hora ali. O cheiro vai longe.
Aí você compra o churrasco achando que é uma delícia, às vezes não é. Pode ser que seja, mas às vezes não é. Então, isso seria, no pensamento do judeu, uma forma dele agradar ao Senhor. E nesse momento, eu vou usar a palavra religiosidade, não no sentido pejorativo, né? Porque tem pessoas que usam essa palavra para dizer, não, isso é muita religiosidade. A religiosidade é algo positivo, irmãos. A religiosidade pode ser traduzida como aquele que pratica o que ele entende ser a sua religião. Se nós pararmos para pensar no cenário mundial, como eu tenho pensado sobre isso quando eu ouço anúncio de guerras, rumores de guerras. A gente vê a guerra atual da Rússia contra a Ucrânia. Nesse primeiro momento, tem nada de religioso aí. Ali é uma necessidade de imposição, de dominar, de ter riquezas, tá? Não vou julgar nem defender nenhum país nem outro, porque eu sou contra a guerra em si. Quando a gente percebe, numa outra guerra, o Estado palestino, ou a Palestina, ou alguns do Islã guerreando contra Israel, a primeira coisa que nós fazemos, logicamente, como bons cristãos, é defender os judeus, porque o cristianismo veio lá de Israel. Mas se nós pararmos, deixarmos de lado essa defesa natural e pensarmos um pouquinho, sabe o que está acontecendo? E repito, eu não vou fazer defesa nem para um lado nem para outro. Sou contra a guerra. Mas o que a gente percebe? Que o mundo clama por uma democracia. O mundo inteiro está falando em liberdade de expressão, o mundo todo fala contra as ditaduras, ou uma parte do mundo, né? A gente fala de democracia. O que é democracia? É o governo do povo. Democracia. Não tem nada a ver com demônio, tá, irmãos? Às vezes parece que tem, mas não tem, não. Demo, né, a palavra do grego vai significar população. E cracia, governo. Então, o governo do povo. Quando a gente elege os nossos governantes, eles vão se colocar para governar pelo povo. Então, essa ideia da democracia é positiva. Mas quando a gente analisa a guerra do Estado Islâmico contra Israel, você sabe o que eu vejo ali, que nós deveríamos aprender um pouquinho, pelo menos nisso? É que o Islã, eles fazem da guerra uma teocracia. O que eles divulgam, e eu não sei se é verdade, porque a gente sabe, em toda ditadura tem isso, né? Você vê lá os sheiks riquíssimos morando em palácios e o povo morrendo de fome. Em toda ditadura tem isso, em toda monarquia tem isso. Enfim, mas se eu paro para pensar qual é o tipo de governo, porque o islamismo está defendendo uma causa que é do Deus que eles creem, Alá. Eles defendem a religião, defendem Alá, defendem o profeta Maomé. De uma forma geral, o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo, olha, para nós não importa a democracia de vocês, para nós importa obedecer a quem? Ao Deus que eles creem. Então, eles estão divulgando uma teocracia, governo de governo de Deus. Nisso nós precisamos aprender mais. Seria tão bom se nós tivéssemos Deus verdadeiramente como nosso rei, como nosso governante, como nosso guia, como nosso orientador através do Espírito Santo. Nós não estaríamos dependendo tanto dos homens, nem da política e muito menos da democracia. Se nós dependêssemos de verdade de Deus, como foi explicado, se você não esteve pela manhã, a mensagem vai para o canal do YouTube, depois você procura lá, o canal Gama e Prisma, todas as mensagens estão indo para lá e você vai entender como Deus, isso para mim foi uma confirmação, porque essa mensagem estava no meu coração uma semana, e de manhã eu ouvi a mensagem e disse, puxa, Deus então está confirmando algo no meu coração, que nós precisamos fazer da nossa religião uma teocracia. Você não está aqui pela sua relação com o pastor ou com a igreja de Nova Vida. Isso faz parte da nossa vida, mas a sua relação primeira tem que ser com Deus. Jesus Cristo, na condição de Deus, ele vai dizer, olha, adorem a mim. Se vocês adorem a mim, adoram o Pai, porque eu e o Pai somos um.
Se vocês recebem o Espírito Santo, vocês vão estar na presença do Pai, porque os três são um só. Então veja como nós precisamos aprender de alguma forma, não copiá-los, não sair por aí matando ninguém em nome de Deus, porque isso Jesus condenaria. Mas como nós devemos temer a Deus como eles temem Alá. Como nós devemos respeitar a Bíblia como eles respeitam o Alcorão. Como nós devemos ser verdadeiramente devotos, essa palavra de devoção significa rendido. Nós deveríamos estar rendidos a Deus como eles se rendem aos profetas deles. Como nós precisamos aprender, queridos? Aí vale a pena essa reflexão, em que consiste a verdadeira religiosidade. Podemos não concordar com a religião dos muçulmanos, mas você há de concordar comigo que eles têm muito a nos ensinar na questão do respeito à religião deles. E muitas vezes o que vemos? Cristãos fazendo piadinhas com o nome de Deus, fazendo chacota com a igreja, e a igreja vivendo essa chacota. A igreja hoje vive uma chacota mundial, sabe? O que eu recebo de piadinhas, de coisas engraçadas, eu deveria receber, eu não fico triste. Mas, pastor, já viu isso? Aí eu paro para ver e digo, não gostaria de ter visto, porque aconteceu dentro de uma igreja. Determinadas situações que eu fico pensando, qual é o papel da igreja hoje no cenário mundial? O que é a nossa igreja? Vamos pensar na nossa igreja. O que a nossa igreja tem a oferecer para os vizinhos, para as pessoas que nos conhecem, quando saímos daqui? O que a gente leva para casa? Santificação, respeito, ou uma coisa é o que nós somos aqui e outra coisa é o que nós somos em casa? Daí devemos pensar em que consiste a nossa verdadeira religiosidade. O quanto nós somos religiosos, puros, de verdade, irmãos, fazendo uma demonstração da transformação que Deus causa em nós. Quando nós aceitamos a Cristo, somos batizados, olha, estamos cumprindo a nossa religiosidade. Cumprimos os ritos da igreja, confiamos, nos aliançamos com o corpo, a família de fé, e o quanto isso é impactante no mundo lá fora, o quanto as pessoas, ao olhar para nós, também vão se converter. Porque no Islã, o pouco que eu conheço, confesso a vocês que fiquei chocado em ler o Alcorão, em um tempo que eu fazia a teologia na universidade, e eu precisei ler o Alcorão para fazer muitos trabalhos. Eu li o Alcorão traduzido para a língua portuguesa. E eu fiquei chocado em ler ali que os cristãos são do diabo para o Islã. Nós somos do diabo. Eles têm uma visão de que nós somos muito idólatras. E não é porque apenas aqueles que adoram a imagem, não. Eles entendem que nós adoramos a denominação, o pastor, e diga-se de passagem, eu estou até acreditando neles. Porque o que a gente vê no ambiente da igreja, um endeusamento de pessoas, uma adoração do profeta, não falo de uma honra, porque isso é necessário, mas eu falo de um exagero, em que em determinados momentos as pessoas são tratadas como deuses, e o salmista parece que está falando para o nosso tempo, queridos. Nós vamos ver aqui como ele começa a personificar a Deus. O que é personificar? É dar a Deus esse tom de que ele é extremamente importante. Ele vai falar isso aqui, a gente vai ver. Ele é grandioso, que não se compara, e ele é autossuficiente. Deus é importante, grande e autossuficiente em todo momento. Não dá para comparar. A gente até fala de algumas coisas, né? Deus é todo poderoso. Nós conhecemos pessoas que são poderosas. Poderosas no sentido de mandar matar e os guardas matam. Mandar prender e as pessoas são presas. Mas o quanto ele é poderoso para salvar uma vida? Não é. Daí não tem como comparar Deus com qualquer poder nesse mundo. Hoje a gente sabe, por conta dessas guerras, determinados homens parece que têm o poder de acabar com o mundo. Deus tem o poder de refazer o mundo. Ele já fez.
Então não tem comparação. Ele tem também o poder de destruir o mundo como os homens têm. Me parece que em alguns países, se apertar um botão, explode tudo, acaba tudo, ok, eles têm esse poder. Mas o poder de Deus é além disso. Ele criou, e nós não temos poder de criar. A gente imita, né? A gente imita, os homens estão manipulando todas as coisas, a gente vai ver isso aqui. Então, o que o salmista começa a dizer para nós nesse salmo maravilhoso? Eu espero que você leia todo ele em casa. Ele está dizendo que Deus está acima de tudo e de todos. Veja o que ele diz, a gente lê os versículos 1 e 2, a gente vai ler de novo e vai ler o 3 também. Salmo 50, versículo 1, fala o poderoso. Veja que ele está anunciando quem é que vai falar. O Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente, de todas as partes do mundo. Desde Sião, onde o judeu tem a visão de que Deus habita, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Percebe aí? Deus chega fazendo barulho. Essa ideia de oculto, geralmente está vinculada ao silêncio. Perceba que todas as vezes, eu não sei se você tem hábito de assistir filme de terror, o filme de terror, ele cria um suspense primeiro pelo silêncio. Depois ele impacta a gente com um barulho, um grito, algo, né, assustador. Não, o salmista diz que a grandeza de Deus, a formosura, tudo que Deus tem, o poder dele, ele já vai fazendo barulho, porque ele não quer assustar ninguém. O nosso Deus não quer que você sirva a ele com medo de ir para o inferno. Deus quer que você o sirva amando a ideia de ir para o céu. Esquece o inferno. Eu vejo pessoas que temem a Deus só com medo de... eu tenho medo de ir para o inferno, por isso que eu sou de Jesus. Jesus vai me levar para o céu. Além de você amar o céu nesse sentido, você não tem que se preocupar com o inferno. Deixa o inferno para lá. Pense só no céu. Olhe para as coisas do alto com essa firmeza de fé que dá a você a verdadeira religiosidade para que você cumpra a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Se você ama o céu, você tem que obedecer a quem? O dono do céu. Não é o pastor, não é a igreja, não é você mesmo, não é a carne, não é o mundo. Perceba que nós estamos vivendo tempos em que a igreja está, em alguns momentos, deixando de ouvir Deus e obedecer Deus para obedecer o mundo. Isso é legal para a igreja, porque todo mundo faz. Eu digo assim, se for bom, faremos. Se não for, esquece. Não precisamos disso, nem disso, nem disso. O que precisamos é ouvir a palavra, guardar no coração e praticá-la. Você pode dizer amém? Essa é a simplicidade do Evangelho. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Nosso Deus é um Deus tremendamente simples. Tudo o que Ele deseja de nós é santidade. E a santidade só vem se houver obediência. Versículo 3. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador e ao seu redor ruge grande tormenta. Aqui mostra o poder de Deus como nós conhecemos muito bem. Na hora que vem um terremoto, uma tsunami, uma chuva de granizo, uma inundação, o poder da natureza criado por Deus, os homens balançam, gente. Balançam, eles tremem, eles percebem que tudo o que eles construíram é nada comparado ao que Deus pode fazer. Na semana passada, me parece, né, os Emirados Árabes, eu já comentei aqui, eles têm feito muitas experiências bombardeando as nuvens. O homem conseguiu descobrir uma técnica de fazer chover em determinados lugares. Só que é um controle humano. Pode dar certo, pode dar errado. E os Emirados Árabes têm feito isso com muita facilidade. Pesquisas, investindo milhões e milhões, é muito dinheiro que tem lá, muito ouro, muito petróleo. E eles vêm fazendo isso, mas de uns tempos para cá, eles estão mexendo tanto com a natureza regional, naquele espaço, que na semana passada houve uma grande chuva de inundação em Dubai, nos Emirados Árabes, ao redor. Dubai é um país luxuoso demais. A gente tem acostumado a ver na rede social um shopping que tem lá, que eles vendem ouro, porque lá ninguém rouba ninguém, né? A lei lá é muito rígida. Se você roubar alguém, você já perde o braço. Se roubar uma loja daquela, você morre.
Então, é muito rígido. Não sei se a gente aguentaria essa rigidez toda, mas sabe que às vezes eu penso que funciona, irmãos? Se todo ladrão perdesse a mão, eu acho que todo mundo estava sem mão. Todo mundo menos nós. Pronto, melhorou, né? Mas talvez houvesse essa punição, desse uma direção. Porque por que o mundo está assim? Porque a punição é fraca demais. A pessoa rouba, mata, é solto, paga fiança. Fiança? Alguém que tirou a vida de alguém merece pagar? Não, existem crimes que a fiança é válida, mas bebeu e dirigiu sabendo que você poderia ter matado, matou, é intencional? É intencional, mas a nossa lei é assim, quem sou eu para discutir lei? Temos apenas que cumpri-la. Dubai foi inundado, aeroportos paralisaram, os shoppings que vendiam ouro estavam alagados de lama no pátio. Procure na internet e você vai ver isso, pouco noticiado, porque no Oriente eles não dão a notícia assim, né? Se eles não quiserem dar, não dão, mas como hoje é tudo muito interligado, você procurar na internet, você vai ver o caos que foi. E eles vão levar um tempo para se recuperarem. Porém, tem dinheiro para isso. Ainda bem que não é no Brasil, né? Para tampar um buraco na nossa rua leva 3 meses e abre de novo o buraco. Imagina se fosse para recuperar o Rio de Janeiro inundado. Misericórdia. Mas vamos voltar aqui para o salmista, que é o que nos importa. Tem um estudioso, Anselmo de Cantuária, que ele diz algo muito interessante, que Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Ele resume isso para a gente assim, quem é Deus? Se alguém perguntar quem é Deus, use essa expressão, Deus é o ser do qual não podemos pensar nada maior. Que não dá para explicar Deus. Há uma canção que diz que ninguém explica Deus, né? Sim, a gente tenta. Eu acho que é mais fácil a gente mostrar Deus do que tentar explicar Deus. Quando Natanael e Filipe estavam lá, naquela questão com Jesus, quando Natanael perguntou, mas quem é ele? Ele disse, Filipe, vem ver. Vem ver. Não adianta a gente só querer falar de Jesus se a gente não mostrar Jesus com os nossos atos. É melhor que você diga, pastor, eu estava lá, ele me perguntou sobre a minha religião, sobre a minha fé, sobre a minha igreja. Por que você não convidou ele para vir à igreja? Talvez você não tenha palavras para dizer coisas que ele talvez tenha aprendido outras coisas diferentes, e eu vejo cristãos no embate com outras religiões. Não faça isso, irmão. Se você não for um estudioso da Bíblia, você perde. Se você parar para ouvir um testemunho de Jeová, que não crê em Jesus como nós cremos, no Deus soberano e salvador, eles creem em Jeová, eles guardaram essa coisa religiosa. Mas se você parar para falar de Bíblia com eles, você pode virar um testemunho de Jeová da noite para o dia. Porque eles estudam do jeito que eles sabem. E nós estudamos o suficiente? Muitos não estudam. Então, ao invés de você entrar no embate, diz, não, eu já tenho a minha fé, muito obrigado, Deus abençoe vocês, vão em paz. Não quero comprar revistinha, não. Você tem que comprar revistinha, tá? Outro dia eu recebi 2, eles andam de 2 em 2, né? Sempre de 2 em 2. Tocaram a campainha, não, eu queria falar com o senhor. Eu falei, pois não, o que você deseja? Não, porque nós temos aqui a revista do reino. Eu falei, não quero não, muito obrigado. Não, mas o senhor não quer pelo menos ouvir e tal. Eu sabia que eles tinham, porque há um objetivo, né? Eu já conheço bastante, já frequentei, não fui membro, mas já frequentei. E eles entendem que quanto mais divulgam e vendem, recebem uma oferta por aquela revista, eles estão trabalhando para Jeová, e Jeová fica feliz por eles. Eles trazem isso no coração. E eu, para não ser muito antiético, eu disse, olha, para falar a verdade, eu estava com a revistinha na mão já, para falar a verdade, hoje eu nem tenho dinheiro. Aí o rapaz, muito estranho, ele puxou a revista. Pronto, descobri como afugentá-los. Hoje eu não tenho dinheiro não. Mas tem alguns que são sábios, sabe, vão conversando com a gente, e eles são muito persuasivos. A gente falava agora do Islã. Sabe o que está acontecendo no mundo, queridos? O islamismo está espalhado no mundo inteiro. Nós estamos num país, graças a Deus, livre, que deveria fazer funcionar a lei. Você não pode falar contra o Islã, você não pode falar contra Alá, contra Maomé, nem contra a fé deles. Intolerância religiosa, você pode ser preso. Mas quando eles querem quebrar tudo, eles quebram.
Quando eles estão em número, né, suficiente, ninguém resolve nada. Queridos, eu estudei numa faculdade católica e alguns muçulmanos estudavam lá também, porque todos têm direito. Quando dava determinada hora, eles largavam a sala, no meio do caminho, ia lá para um pátio, fazer as suas rezas diante do nascer do sol, ou na direção do nascer do sol. Aí eu disse assim, professor, não, isso é assim mesmo, é a religião dele. Então veja a liberdade que ele tem conquistada de nem pedir da licença, professor. Ele sai e volta a hora que ele quiser. Certa vez eu fui fazer isso, mas porque eu queria ir ao banheiro. E eu me levantei, e na mesma hora o professor perguntou, está indo aonde? Irmão, fazer minhas necessidades. Ah, tá. Aí quando eu voltei, fiquei pensando, por que ele me perguntou se ele não pergunta para o outro? Então, há uma conquista de liberdade diante de uma religiosidade que a gente muitas vezes não entende, mas eles zelam por isso. E nós deveríamos, da mesma forma, zelar. Sabe o que o salmista está dizendo? Que o Deus que ele serve, o Deus a quem ele serve, é incomparável. Ora, se eu sirvo a esse mesmo Deus que cremos, o Deus criador dos céus e da terra, revelando-se aos judeus primeiramente, o que eu preciso entender? Que eu tenho o poder dado por Deus à igreja de repreender demônios. Você pode dizer amém por isso? É o poder liberado à igreja, de convocar os anjos do Senhor. Senhor, envia os teus anjos, eu estou em apuros. E Deus vai te ouvir. Só que às vezes a gente se esquece disso. Por quê, pastor? Porque a gente ainda não tem uma religiosidade conforme tem os muçulmanos. Isso deveria nos fazer pensar um pouquinho. Então, o que Deus faz aqui através do salmista? Vamos lá no versículo 4. Veja como ele convida o povo, aquele povo que vê que é verdadeiro por ele mesmo, mas que Deus honra. Versículo 4. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz, congreguem os meus santos, os que comigo fizerem aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Por que Deus está falando assim? Porque esse povo aqui, já naquela época, não queria ouvir Deus. Eles já estavam acostumados a ouvir o profeta, que nem sempre falava em nome de Deus. Aqui já tem uma questão que a igreja vive hoje. Quer ouvir Deus? Quero, pastor. Então vai ler a Bíblia. Ah, pastor, eu queria uma revelação. Tá bom, então vem para os cultos. Tem revelação nos cultos? Mas é claro, a palavra de Deus já é revelada. Não, eu quero aquela revelação que o profeta dá uma rodopiada e diz, eis que te digo já. Falou, essa Deus ainda não me chamou para fazer. A revelação que ele chamou para fazer é revelar a palavra que já é dele. Se você conseguir guardar a mensagem no seu coração, ela vai se traduzir dentro de você como a maior revelação de Deus, o amor de Deus na sua vida, para que você saiba exatamente como reagir diante das dificuldades. Porque vão surgir momentos que você não vai ter ninguém para te atender. Você vai ligar para o profeta vai estar dormindo. Você vai ligar para o pastor, o telefone dele não atende. Ai, pastor, eu estava em apuro. E por que você não convidou Deus para estar do seu lado? Entende isso? Não significa que o pastor não vai dar uma assistência, mas a primeira assistência não é do pastor, não é da igreja, não é da irmã de oração, não é do vizinho. É de Deus, irmãos. Se nós estivermos nessa religiosidade que nos leva de verdade a confiar em Deus, isso é fantástico, irmãos. Nós vamos desfrutar de uma intimidade com Deus maravilhosa. Nós vamos verdadeiramente entender que o nosso Deus nos garante uma proteção que aqui, no caso dos muçulmanos, eles não têm. Eles confiam em quê? Eles são muito religiosos, mas eles confiam nas armas. Eles confiam na força da guerra. Eles confiam no dinheiro. Nós não podemos confiar nessas coisas, por mais que tivéssemos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Então não adianta eu ficar demasiadamente preocupado e confiar na minha força, no meu dinheiro, no meu poder. Não funciona assim. Por isso Deus está usando o profeta aqui, no caso o salmista, para dizer: olha, escute meu povo, eu vou falar, se vocês quiserem ouvir, eu vou falar, mas eu testemunharei contra você. Porque Deus já está vivendo um momento em que a fé dos judeus está muito abandonada, sabe? Eles estão tão demasiadamente preocupados em cumprir as determinações dos homens do que propriamente de Deus. E eles não conseguem entender por que Deus ainda não desistiu deles. A gente vai lendo a história do povo judeu e a gente vai vendo que há momentos que eles acham que Deus não existe mais. No período em que eles entraram para o Egito, eu gosto de lembrar sempre isso, que entraram como hóspedes. Quem estava lá? José, o número 2 do Egito. Então eles foram recebidos com honra, se hospedaram, usufruíram da riqueza do Egito, só que o tempo muda, ali não era o lugar para eles, mas eles gostaram daquilo, né? O crente, quando está num lugar assim, ele se esbalda. Tá, só que tudo isso é passageiro, irmão. Não se esqueça que tudo isso vai ficar por aí, a gente vai morrer, a gente tem que alcançar o reino celestial. A maior riqueza está lá. Você pode trabalhar anos a fio para comprar uma casa, mas escute, a casa que você precisa de verdade adquirir, que está sendo construída ou já está construída, é o reino celeste. Porque essa casa que nós compramos, construímos, se não fizer manutenção, cai por si só. Se nós não pagarmos os impostos, o governo leva. E se não vigiarmos, alguém entra e invade. Olha aí. Então nunca vai ser nosso. Nunca vai ser nosso. Nada do que nós temos hoje é nosso. A gente só está usufruindo. E louve a Deus se você consegue usufruir de boas coisas. Porque muitos não conseguem. Então, veja nesse momento como Deus está convidando esse povo em amor, e é esse amor que o judeu não entende, que mesmo eles estando errados, Deus os ama. Só que como é que funciona a questão do amor com a gente? No amor, né, para nós, seres humanos, o amor só é válido se houver reciprocidade. Você cuida de um cachorrinho, eu já ouvi gente dizendo, quanto mais conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorrinho. Você já ouviu isso? Tá bom. Mas escute uma coisa, você ama aquele cachorrinho até o momento que ele não te morde. Se ele ficar raivoso contra você, o seu amor vai ter que ser substituído por outro sentimento. Você não pode se aproximar, ele vai te morder. Cadê aquele amor? É como se Deus dissesse para Israel, não importa o que vocês façam, eu amo vocês. O que vocês precisam entender, ouvir, é que no final da história, de cada um de nós, há uma justiça, um juízo. Que o que vai prevalecer não é a misericórdia que está sobre nós hoje. Hoje nós erramos e Deus não nos fulmina. Ai, glória a Deus, Deus tem me perdoado. Ai, mas eu tenho errado tanto, pastor. Pastor, ora comigo, pastor, ora, a pessoa se recupera e volta para Jesus, daqui a pouco está lá fora fazendo bagunça de novo. Aí Deus não mata, porque há esse temor. Tem gente que ainda diz, olha, será que eu vou morrer? Eu pequei, pastor, Deus vai me matar, Deus vai destruir minha família. Calma, antes de você pensar no Deus destruidor, pense no Deus criador. Ele criou você para a glória dele, independente do que você esteja fazendo, ele vai ser glorificado na sua vida. Agora, tem um detalhe, se você não se consertar com Deus, como é que vai ser quando virar a chave? Sabe o que é virar a chave, né? Quando a gente, acabar o nosso tempo aqui, como é que vai ser lá? Será que nós estaremos confiadamente no reino dos céus? Ou vamos amargar algum sofrimento? É quando a Bíblia começa a falar sobre céu e inferno com muita facilidade. Com relação ao amor, quando há infidelidade, o amor fica de lado. Com Deus, não. Pensa num povo infiel. E Deus colocava eles numa terra maravilhosa e dizia, olha, mas não aprendam o costume das nações, hein? Não adorem os astros, não sacrifiquem seus filhos no fogo, não façam marcas em seus corpos. E o povo fazia tudo errado. O amor de Deus continuava sobre esse povo. E aqui o salmista está dizendo exatamente isso. É um amor tão descompromissado que a gente não entende. O apóstolo Paulo, né, quando escreve lá a sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele fala que o amor é puro,
ele não arde em ciúme, ele não se ufana, ele começa a trazer expressões tão lindas para falar de um amor que a gente não entende. O amor não pode ter interesse, senão não é amor. Quando a gente fala de amor, a gente fala do que a gente conhece. Quando o salmista se coloca na condição de Deus para falar de amor, ele está falando do que Deus está falando para ele. Pode ser que o salmista Asaf, né, que assina o salmo, pode ser que nem ele entenda o que é esse amor, mas ele está dizendo o que Deus mandou dizer. Povo de Israel, Deus ama vocês, senão ele já teria destruído vocês. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que eu penso? Que no Antigo Testamento, o salmista já está recebendo da graça de Deus e ainda não entende a graça desse modo. Nós só vamos passar a pensar na graça a partir de Jesus, mas a graça já estava sobre eles. Só que eles estão tão endurecidos na lei, no envolvimento com as coisas da carne, que eles não conseguem perceber. Vou ler de novo o verso 5. Ele diz, Deus, congreguem, olha aí, os meus santos. Quem são? Os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Os que estão aliançados conosco. É como se Deus reunisse todos os céus e dissesse, olha, fiquem atentos a esse povo, que esse povo tem aliança com a gente. Aí eu fico pensando num anjo chegando, mas Senhor, esse povo está adorando imagens, porque o judeu fez isso. Mas o amor de Deus é tão grande que diz, vamos tentar persuadi-los de novo para o amor. Porque se eu tiver que castigar, eu vou matar todo mundo. Não há um justo sequer. Vamos renovar. Deus olha a terra, irmãos, num cenário maravilhoso. A história de Noé é linda demais. Às vezes a gente se concentra na possibilidade ou na impossibilidade, a gente fica preocupado, pastor, é verdade que o mundo foi inundado, pastor, quando foi isso? Pastor, cadê a prova? Eu não tenho prova de nada, eu creio. É fé que Deus olhou e disse, esses seres humanos não prestam para nada, mas eu achei um que vai renovar a terra. E todas as vezes Deus olha com misericórdia e diz, eu vou salvar um para renovar a terra. Preste atenção, você pode estar aqui ouvindo essa palavra, você pode vir de uma família difícil, de uma família que tem aliança com demônios, mas não importa a sua família, Deus olhou para você, para salvar a sua terra, louvado seja Deus. Pensa nisso, irmãos, como nós temos um papel fundamental no plano de salvação de Deus, e que às vezes nos esquecemos disso com muita facilidade. E tudo isso, o que basta fazermos? Obedecermos. Essa submissão que Deus quer do povo judeu, Ele ainda exige isso de nós. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque esses dias eu estava pensando como o ser humano é desobediente, né? E não falo só por uma questão de religião, de fé. Porque a ciência, ela trabalha um pouco com a fé, mas no final elas querem a ciência quer ter resposta para tudo. O médico dificilmente vai dizer, olha, que milagre, hein? Ele vai sempre querer achar uma resposta. O remédio tal fez efeito. Talvez eu esteja descobrindo a cura por uma doença. Ele nunca vai se render e dizer, o Deus Criador foi lá e operou o milagre. Ele dificilmente vai fazer isso. Ele vai sempre encontrar resposta. A gente ama a ideia de Deus operar milagre. O médico diz, não tem jeito, a gente vai, ora, dobra o joelho, e Deus muda a história. Aí se você volta no médico, ele não vai dizer, seu Deus deu um jeito. Ele diz, não, aquele remédio que eu passei, sabe, funcionou. Mais ou menos assim. Então, eu estava pensando sobre isso lá em Gênesis capítulo 1, vou pedir para colocar na tela, versículo 29. Lembra desse texto? E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Quando Deus cria os céus e a terra, Ele pensa no modo. Isso é maravilhoso, porque esse texto vai aparecer antes do pecado. Deus pensa no modo da subsistência da humanidade, de você pegar uma fruta, tirar uma semente, sabe? Plantar e dar aquela fruta na sua casa para você se alimentar dela. Mas o homem é tão desobediente, irmãos, e eu vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês já tenham reparado. Eu estava comendo uvas, eu gosto muito de uvas sem semente, porque eu sou preguiçoso ou eu engulo a semente, o médico diz que não faz bem, né? Eu não gosto de morder e nem gosto de tirar a semente. Então comecei a comprar uvas sem semente. Tem umas que são deliciosas. Mas eu parei para pensar, como é que eu faço
se eu quiser plantar na minha casa uma vinha de uva sem semente. Não consigo. E aí eu fui pesquisar. Por quê? Por que há tanto... Repare o que eu vou dizer. Você compra hoje tangerina sem semente, limão sem semente. Antigamente você mordia banana e tinha semente na banana. Tem alguma coisa acontecendo. Eu vou ler aqui para vocês. Eu fui pesquisar. Quase todas as videiras, em se tratando de uva, em produção hoje, cultivam uvas sem semente. Isso revela que a maioria das frutas hoje não vem de sementes. Antes vinha. Deus deu justamente a possibilidade de você tirar a semente e reproduzir aquela fruta. Em vez disso, elas vêm de mudas. Aí você vai dizer, então é fácil, é só tirar uma mudinha. Não. Uvas, maçãs e cerejas. Um pedaço ou um ramo de uma videira é cortado, imerso em hormônio de crescimento. Então você tem que ter o conhecimento tecnológico. E em seguida, posto em lama úmida, que é cheia de nutrientes. Não é tão simples. Eu vou descobrir que hormônio do crescimento é esse para colocar. Não funciona assim. Assim, as raízes e folhas se formam. Pelo fato de que elas vêm de cortes, as novas videiras são basicamente clones da videira original. Não é uma fruta que nasceu de um pé daquela fruta. É um clone, porque eles manipularam isso geneticamente. As uvas sem semente, na verdade, contêm sementes em algum ponto, mas um erro genético evita que elas formem uma camada endurecida. É como se a semente estivesse dentro do fruto, mas não gerasse aquela casquinha dura da semente. E aí não nasce. E se eu quiser sair da fome? Lamento, mas você vai viver na dependência de ter alimento, e para você comprar o alimento, você vai viver na dependência de ter dinheiro para comprar. Estamos bem pertinho disso. Muito perto. Isso se eu não for pessimista demais em dizer que o solo já não é mais tão fértil. Aquela ideia de terra fértil. O Brasil ainda consegue ser o diferencial, mas falta pouco para destruir tudo isso. Por quê, pastor? Porque o mundo vai se autodegradando, irmãos. A natureza humana é a prova disso. Nunca se falou tanto em doenças como se fala hoje na vida do ser humano. Pastor, mas os tempos eram diferentes e a ciência não descobria, as doenças estavam lá. Calma. Eu estou falando que a gente nem tem noção da quantidade de doenças que nós vamos conviver daqui para frente. É impressionante, irmãos. Você sabe o que eu ouvi? Minha netinha nasceu esses dias. Você sabe o que eu ouvi no hospital de pelo menos umas 3 famílias? Enquanto eu estava feliz em ver a netinha ali, sabe o que eu ouvi das famílias? Conversando entre eles, qual era a hora que eles podiam fazer o teste do pezinho, e se o teste do pezinho revelava se a criança teria autismo ou não. Porque o assunto é tão forte, que antes da criança ser dada como saudável, ele já tem medo da doença. E isso já vem dentro do ser humano. Ai, meu Deus, será que meu filho nasceu com algum probleminha? Aí eu quase que brinquei e falei, mas todos nós temos um monte de probleminhas. Todos nós temos um monte de defeitos. Por que eu vou me preocupar? Por que não confiar em Deus? Por que não depositar a nossa esperança em Deus? Falamos isso pela manhã. A nossa esperança está no Senhor dos Exércitos, queridos. Por quê? Porque nós estamos vivendo assim. E a natureza humana está muito fragilizada assim, irmãos. Nós estamos falando de doenças nas nossas crianças, que não era jamais comentado em momento algum. Alguns vão dizer, não, pastor, é porque não tínhamos conhecimento. Talvez, mas hoje se fala tanto, que tem um psicólogo que fala muito no Instagram, que ele está dizendo que algumas crianças são levadas ao consultório, os pais estão reparando que na escola eles têm comportamentos como se fosse de autista ou algum déficit de atenção. Então o pai procura, aí o psicólogo diz, mas você já não fez teste e tal, você já não fez teste... Seu filho é perfeito, mas ele está imitando uma criança. É porque a natureza está tão fragilizada que as crianças têm que imitar umas às outras. Os nossos filhos estão imitando a TV e a internet o tempo todo, irmãos.
Nós já temos doenças específicas para as crianças, comportamentais, para as crianças que não largam o celular ou a TV. Isso não existia no passado. Ah, pastor, então não tinha TV, né? Ah, claro. Mas quantas doenças mais nós teremos daqui para frente? Volto à questão das sementes. Se eu não tiver como reproduzir esse amor de Deus, nos dando condição de plantar e colher e comer, eu vou depender dos homens. Isso é perigoso demais. Vamos voltar aqui para o Salmo, verso 8, diz assim: não repreendo, Deus falando ao seu povo, não repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Versículo 13. Acaso como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Deus está dando um puxão de orelha nesse povo e dizendo: vocês chegam a mim para sacrificar os animais como se isso fosse o mais importante. Eu me lembro do rei Saul, irmãos, que estava numa guerra contra os amalequitas, e Deus disse para ele: Saul, vá lá, mata todo mundo. Essa parte é dura na Bíblia, né? Mas foi um modo dele ouvir Deus. Ele foi lá, matou uma população, guardou o rei como troféu e pegou os bois. Para quê? Para sacrificar para Deus. Quando Samuel, o profeta da época de Saul, se aproxima, ele diz: que barulho de bois é esse que eu estou ouvindo? Disse: não, o povo queria... Aí ele já botou culpa no povo, né? O povo queria sacrificar a Deus. É quando Samuel diz: sacrifícios não têm mais valor do que a obediência. Obediência. Israel está se afastando de Deus e se tornando desobediente. Mesmo assim, repito, Deus nos ama. Vou ler aqui o versículo 12 novamente. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Deus está exatamente falando, queridos, algo que eles não conseguem compreender. Por isso que o amor de Deus jamais se esgota, porque a gente não entende, a gente não consegue assimilar isso. Você consegue entender quando João 3,16, e isso você já decorou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você consegue entender o amor de um pai que entrega o filho por uma humanidade que não quer o mínimo compromisso com ele? Pergunta seria: que amor é esse? Davi, que é um outro salmista importante, que inclusive chefiou Asaf, né? No Salmo 51, se você está com a sua Bíblia aberta, Salmo 51, versículo 15. Olha o que o salmista Davi diz para Deus: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Ele diz que depende de Deus tocá-lo para que ele pudesse adorar a Deus. E nós não podemos nos esquecer disso, tá? Se Deus não vê em você sinceridade, não tocar em você, o seu louvor não chega no teto. Seja sincero com Deus. Versículo 16. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aqui consiste a verdadeira religiosidade. Davi é um homem religioso, mas Davi não é perfeito. Quando você estuda a história de Davi e vê quantas vezes ele erra com Deus, na soberba contando o exército, na traição com aquela mulher, na morte de Urias e tantos outros erros, na negligência em cuidar dos seus filhos. Você lembra que Davi foi um pai negligente, foi um rei maravilhoso, mas ele largou os filhos. Se tivesse TV, eu diria que ele largou os filhos na frente da TV, até que um dia Absalão, que era um filho que podia reinar com ele, foi lá e tentou matar o próprio pai.
ainda se deitou com as mulheres do pai, na frente do povo. Por quê, pastor? Porque ele foi um pai negligente. Quando o pastor fala, quando estamos aqui orando para que as crianças venham e aprendam o caminho que elas devem andar, é porque nós precisamos estar atentos, queridos. Vai chegar uma hora que nós não vamos estar mais de pé e nossos filhos terão que se entender com o mundo sozinhos. E como eles estarão? Com o mesmo Deus que você está, que você confia, ou eles estarão perdidos? Porque o mundo não brinca. O mundo não brinca. O mundo até brinca de religiosidade. Para o mundo, qualquer religião é maravilhosa, desde que cumpra os interesses dos seres humanos. Então, o que verdadeiramente a gente aprende? Que existe uma fé verdadeira que vem através de uma religiosidade verdadeira. Não é só o fato de você crer. Não é só o fato de você dizer, estou salvo, está ótimo. Não, não é isso. É como nós encaramos isso quando vem a adversidade. Para e pensa em crentes que não conseguem resistir ao vento. Ai, pastor, estou num vento danado. Sabe o que eu digo? Se agarra na peneira. Se agarra na peneira. Porque se nós temos confiança de que Deus está conosco e eu procuro estar em obediência a Ele o tempo todo, pode vir o vento que for. É por isso que Jesus fala da construção da casa, que não pode ser na areia, tem que ser na rocha. É por isso que nós entendemos que o profeta Elias, quando saiu do deserto, entrou na caverna e ficou esperando Deus falar no vento, na tempestade, no terremoto, no fogo. E Deus falou como? Numa brisa suave. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente aquiete o nosso coração para ouvir o que Ele tem a dizer a nós. E muitas vezes nós estamos passando por um grande vento, mas Deus vai deixar o vento passar. E quando você sossegar o seu coração, Ele vai falar tudo que você precisa ouvir. Porque no calor do momento, a gente fala o que não deve e não quer ouvir o que deve. A gente quase compra briga, né? Você já viu? Quando o ser humano está numa briga e ele está com sangue quente, ele fica doido para o outro falar uma coisa errada para ele partir para cima. E nós devemos resolver as coisas como? Na paz. Eu estava certa vez aconselhando um casal que passava um momento muito difícil. Irmãos, pensa numa tribulação. Eles entraram no gabinete, o gabinete virou um pandemônio, uma inquietação, uma barulheira. E eles falando, e um falando, e eu falei, posso falar? Não, é porque ele, não, porque ela. Eu falei, só um minutinho, eu vou ali fora beber água. E fui. E fiquei lá um tempão. Até que a esposa, mais calma, pastor, o senhor não vai atender a gente? Falei, claro que eu vou, mas depois que vocês se acalmarem, vocês não querem beber uma água primeiro? Não adianta eu dar conselho para vocês. Vocês estão com o sangue muito quente. Descansa o coração de vocês, gente. Podemos orar? Vamos lá orar no gabinete. Aí comecei a orar. Sabe aquela oração? Irmãos, eu nunca fui tão presbiteriano. Foi uma oração tão calma assim, sabe? Dava até sono. Ah, Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Como é bom estar na Tua casa. Eu comecei a adorar a Deus. Foi uma oração que eu nunca fiz outra vez. E no final disse assim, vocês estão precisando de paz. Mas não é a paz de um para com o outro, porque talvez isso ainda haja muita guerra. Vocês têm muitos conflitos. Mas vocês estão precisando de paz com Deus. Não adianta eu ficar aqui 1 hora dando conselho para vocês hoje. Vão para casa. Fica um para cada lado. Não briguem não. Vai um para o quarto, outro vai para a sala. Toma um cafezinho, liga a TV, lê um jornal. O meu conselho para vocês hoje é busquem a paz de Jesus, porque vocês são um casal cristão. Eu entendo sobre conflito entre os seres humanos, é muito comum. Semana que vem a gente volta a conversar, pode ser, eu vou atender outra pessoa, eles foram embora. Isso aconteceu no meio da semana, quando chegou no domingo eu encontrei o casal. Eu disse, vamos marcar o gabinete, e eles estavam de mãos dadas, dizendo assim, não pastor, a gente quer pedir perdão porque
fizemos um maior vexame. Eu falei, não, comigo? Mas vocês estão em paz? Ele, por isso que a gente está aqui, porque a gente está em paz. Aí eu disse, sigam resolvendo os conflitos, porque vocês são diferentes. Se fossem iguais, ainda assim teriam conflitos. Mas porque vocês são diferentes, vocês têm que ouvir Deus. Deus é aquele que fala e traz a paz a nosso lar. Sem Deus, vocês não podem fazer nada. Nem eu posso. Nunca mais fiz gabinete com eles. Diga glória a Deus por isso. Vou ler o versículo 15 do Salmo 50, quando diz: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Sabe quanto tempo calcula-se desde a chegada à saída de Israel do Egito? Alguns vão dizer aproximado 400, outros 430 anos, desde a chegada até a saída. Quando Deus tira Israel do Egito, ele diz: ouvi o clamor do meu povo. Sabe o que eu penso, queridos? Não é que Deus demorou a agir, jamais Deus demora a agir. Mas Deus esperou que Israel clamasse de verdade. Quando eles estavam no sufoco e disseram, não dá mais, nós vamos morrer nessa terra, Deus, o Senhor não vê o nosso sofrimento. Quando eles começaram a clamar, foram verdadeiros com Deus. No meio desse clamor tinha adoração, os anciãos estavam ali dizendo confiem, e outros desesperados dizendo, não, Deus se esqueceu de nós nessa terra, nós somos escravos. Quando aquilo tudo começou a acontecer, Deus foi e preparou Moisés. E ainda levou cerca de 40 anos para Moisés estar semi-preparado. Porque depois foi mais 40 anos para ele tirar o povo do Egito. E mais 40 anos para atravessar o deserto. Pensa. Por isso que a palavra diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Podemos encerrar lendo os versículos 22 e 23? Considerem, pois, nisto vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace, sem haver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Que sacrifícios são esses? Em gratidão ao que Deus faz. Não é trocar com Deus. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Ao que prepara o seu próprio caminho. É como se Deus dissesse, Israel, eu amo vocês, mas veja por onde vocês andam. Não troque os pés novamente. Firme-se, congreguem, desfrutem da comunhão da igreja. É como se Deus dissesse para aquele povo, vocês precisam cuidar mais uns dos outros. Vocês precisam cuidar mais das coisas de Deus do que das coisas desse mundo. Até quando vocês vão ficar correndo atrás do dinheiro? Deixa que o dinheiro corra atrás de vocês. Israel foi muito abençoado, até hoje queridos. Uma nação rica, uma nação perseguida pelos inimigos de uma forma assustadora. Estão lá firmes. E não estão lá porque veio muita ajuda de todos os lados. Estão lá porque Deus disse um dia que eles seriam a menina dos olhos de Deus. Podemos todos nós ser a menina dos olhos de Deus. Você pode dizer amém? Vamos nos colocar de pés, vamos orar. Esse amor que Deus derrama sobre nós não diz respeito apenas sobre um momento. É para sempre, irmãos. O amor dos homens é um amor temporal, sabe? Se a gente ama e recebe amor, a gente continua amando. Senão eu paro de amar. Ah, pastor, eu não amo mais. Mas Deus não desistiu de você. Ele continua te amando. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Te amamos pela grandeza da tua santidade e queremos aprender mais sobre esse amor que está sobre nós. Que possamos, ó Deus, desfrutar de uma religião verdadeiramente pura, amável, grata por tudo que o Senhor fez
para as nossas vidas, Pai. Obrigado por esse momento glorioso na Tua presença, em que podemos acalmar o nosso coração e ouvir a Tua voz. Que essas palavras fiquem guardadas dentro de nós, que a Tua paz esteja estampada no nosso rosto, para que ao sairmos por aí neste mundo tão tribulado, possamos declarar que a paz de Cristo continua sobre nós. Em nome de Jesus oramos. E se você crê, diga amém. Vamos.